A pior parte não é quando o corpo chega em mau estado, nem quando foi vítima de algum ataque claro. A pior parte é quando ele chega limpo, quando não tem nada errado, nada visível, nada fora do lugar. Era o caso dessa mulher, 40 e poucos. Apresentação tranquila, corpo em decúbito dorsal, sem ferimentos externos, sem rigidez incompatível com o tempo estimado. Encontrada na cozinha de casa. Uma casa pequena, no bairro Paineiras, aqui em Sorocaba. Vizinhos chamaram a ambulância porque ela estava demorando para responder às mensagens. E depois viram pela janela. Quando eu li o relatório preliminar, já veio aquele cheiro de descaso. Estavam querendo arquivar como intoxicação alimentar. Sabe aquele padrão preguiçoso? Mulher sozinha, comida no prato, restos de medicamento no lixo, fecha a conta, lauda o laudo. Mas não era intoxicação, nem envenenamento, tampouco falência orgânica visível. A análise toxicológica de sangue e urina saiu em 2 dias, negativa para tudo, inclusive para substâncias que poderiam ter se deteriorado. Nada. E eu tenho um princípio, que mantenho desde o tempo da residência. Se passou pelo esôfago, eu encontro. Então pedi para encaminhar parte do conteúdo gástrico para mim. Aqui no IML de Sorocaba, a gente tem um laboratório interno. Simples, mas funcional. Nada que impressione visitante, mas suficiente para quem sabe o que está procurando. No início, tudo dentro do esperado. Vegetais, carne parcialmente digerida, um fracionamento de cápsula farmacêutica que batia com um remédio de uso contínuo dela. Nenhum elemento em comum. Mas aí, durante o processo de separação por decantação, apareceu um corpo estranho. Era do tamanho de uma ervilha grande, plástico duro, transparente, com um formato meio ovalado, meio irregular, como se tivesse sido moldado à mão. Não tinha selo, marca, código, nem corante. Não era de medicamento, não era de brinquedo, não era de nada que eu já tivesse visto em mais de 20 anos mexendo com isso. Era uma cápsula selada e estava fechada. Aí você entende o que eu estou dizendo? Não foi digerida. Ela passou intacta por todo o processo gástrico. Não quebrou, não abriu. Ou seja, foi feita para resistir ao suco gástrico e foi ingerida. A pergunta não era mais o que tinha no estômago. Era por que aquilo estava ali dentro. Com cuidado, usando técnica de microcirurgia com bisturi oftálmico, eu rompi a cápsula. Não podia abrir de qualquer jeito. Precisava preservar qualquer vestígio interno. Dentro dela tinha um fragmento de unha, cortado reto, limpíssimo, sem sujeira, sem resquício de esmalte. Parecia um fragmento de unha do dedo mindinho. Até aí já era esquisito o bastante, mas tinha mais. Do lado da unha tinha um papel microdobrado. Sim, um papel, com densidade fina, dobrado dezenas de vezes. Era quase do tamanho de um grão de arroz. Eu levei umas 2 horas até conseguir abrir aquilo sem rasgar. Usei a mesma técnica que arqueólogos usam em papel antigo, com alto risco de esfarelar. E quando consegui, estava escrito à mão, com letra pequena e limpa. Você engoliu, então agora ele está em você. A partir desse momento, a linha entre evidência e absurdo começou a borrar. Encaminhei tudo para a perícia da Polícia Civil com urgência, claro. Havia agora um possível componente intencional, com características rituais. Mas antes disso, fiz o que qualquer legista faria. Solicitei análise genética do fragmento da unha. E aí, o que era absurdo virou o que eu chamo de imperdoável. O DNA era dela, da própria mulher. O fragmento de unha era dela mesma. Agora imagina comigo, a cápsula foi digerida. O plástico estava levemente corroído, o que significa que o tempo de permanência no estômago foi suficiente para ser atacado pelo ácido gástrico, mas não a ponto de dissolver. Ou seja, foi engolida em vida e a cápsula foi fechada antes. Não havia como ela ter feito isso sozinha.
Você entendeu o tamanho da coisa? Ela ingeriu a própria unha, dentro de uma cápsula, que ela não tinha como ter preparado, e junto dela, um bilhete com uma mensagem dirigida a ela. Eu adicionei isso ao laudo, com todas as ressalvas técnicas, sem opinião, sem especulação, só os fatos. Mas aqui com vocês, eu posso dizer o que aquilo causou em mim. Porque o mais estranho não foi o que ela comeu, foi o motivo, foi o recado. Ela comeu o que escreveram para ela e o corpo aceitou. E até hoje eu não sei o que é pior, o fato de ela ter engolido aquilo sem perceber ou o fato de alguém ter escrito, com calma, um recado para ser digerido. Teve uma hora em que eu simplesmente fechei a porta do laboratório. Fiquei olhando para a cápsula aberta, para a unha sobre o vidro e para o bilhete do lado. E pensei, se isso não é crime, é o quê? Porque os laudos, eles te entregam os fatos, mas eles não explicam as intenções. O conteúdo gástrico já estava processado. Eu tinha colhido tudo que dava. Encaminhei o plástico para análise de polímero, o papel para o setor de escrita manual e o fragmento da unha ficou sob minha guarda até o resultado final do DNA. Tudo dentro dos protocolos. Mas eu sabia, lá no fundo, que aquele caso não ia dar em nada. A mulher morava sozinha, sem histórico de atendimento psiquiátrico, sem registros policiais recentes, família distante, não tinha animal em casa, nem criança. E o mais frustrante é que a perícia não encontrou nenhuma cápsula semelhante no ambiente. Nem no lixo, nem no armário, nem em embalagem. Ou seja, aquela foi feita só para aquilo. Alguém montou aquilo à parte, colocou a unha dela dentro, dobrou o papel com um recado esquisito, fechou e fez ela engolir. Volta para isso comigo. Ela engoliu, sem saber ou sem perceber, mas engoliu. E você sabe que tem gente que duvida. Sempre tem. Tem legista que fica querendo puxar para alguma condição emocional, falar que foi autoinduzido, que talvez ela tenha engolido sozinha por algum impulso. Mas me diz, como alguém faz isso com a própria unha, cortada reta, encaixada perfeitamente numa cápsula feita sob medida? Como alguém se dá ao trabalho de dobrar um bilhete quase microscópico, só para colocar dentro do próprio estômago? E outra, a cápsula não foi improvisada. Não era plástico de remédio, era algo feito para resistir. Parecia cápsula de armazenamento biológico, só que artesanal. No fundo, o que me deixou com aquele gosto de cobre na boca não foi o crime em si, foi o silêncio do corpo dela, que digeriu tudo, que manteve aquela cápsula guardada como se fosse parte da refeição. Sabe, eu costumo dizer que o estômago é como uma caixa preta, ele não mente. Mas também não te avisa quando está sendo forçado a aceitar alguma coisa. Essa mulher morreu com o corpo sem reagir, e mesmo assim ela carregava uma cápsula inteira dentro de si, com um pedaço de si mesma e um recado que não tinha destinatário fora dela. Foi quando a delegada me ligou, umas semanas depois, perguntando se eu considerava a hipótese de automutilação ritual. Eu falei, doutora, essa mulher não deixou vestígio nenhum no ambiente, nenhum sinal de tentativa, nenhuma superfície de preparo, nenhum segundo objeto similar, nem sequer papel igual. E completei. Se alguém fez isso nela, não foi para que fosse descoberto. E se ela mesma fez, então era para alguém não descobrir. A delegada ficou em silêncio. A gente ficou os dois calados, cada um na sua linha, como se estivéssemos escutando a mesma coisa pela primeira vez. A partir dali, o caso esfriou. Sumiu dos relatórios diários. Não teve desdobramento. A família não apareceu para reclamar. Ninguém mais perguntou. Mas eu guardo uma cópia do laudo. Não porque eu duvide do que escrevi, mas porque eu preciso lembrar. Preciso lembrar que tem coisa que o corpo aceita calado e que o estômago às vezes guarda mensagens, escritas por alguém que não queria resposta. Eu continuo achando que o mais assustador daquele dia não foi o conteúdo em si, foi o jeito como aquilo tudo estava tão bem encaixado, como se ela fosse só o meio,
o envelope, a entrega. E eu fui o destinatário errado. A cápsula foi aberta, o bilhete foi lido, mas o que estava escrito não era para mim, era para ela. E ela aceitou. Olha, não foi o primeiro afogado que eu atendi e também não vai ser o último, mas teve algo naquele corpo que não combinava com o que a gente conhece. Não era só o visual, nem só o toque, era o conjunto. O conjunto inteiro gritava errado. O rapaz tinha 20 e poucos anos, 27, depois a gente confirmou. Corpo recolhido ali no Guaíba, na altura do cais. Chegou no final da manhã, encaminhado direto para a sala fria de necropsia. Nada fora do comum no começo. Só que quando encostaram ele na bancada, eu já senti que não ia ser tão direto quanto parecia. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o peso. Não o peso bruto, mas o jeito como o corpo se comportava. Sabe quando a gente manipula o braço e ele ainda está meio solto? Mesmo rígido, ainda tem aquela leveza do pós-afogamento que a água dá. Pois é, esse não. Esse parecia travado. As articulações estavam tensas, o ombro não cedia, nem o punho. Isso com menos de 8 horas da ocorrência. Ou seja, nem dava para culpar o tempo. O corpo tinha uma aparência comum de afogado, pele úmida, coloração pálida, leve empastamento nos dedos. Até os pelos ainda estavam no lugar, o que indicava resgate rápido, mas era só aparência. Quando a gente começou o exame, o primeiro sinal veio no toque no tórax. Eu fui fazer aquele teste inicial de pressão com as palmas, só para sentir o retorno. Nada. Nem uma cedida mínima. Parecia pressionar uma madeira tensionada. E aí veio a parte mais curiosa. Fui para a incisão abdominal padrão. A lâmina correu, mas não entrou, deslizou superficial, como se tivesse uma película sob a pele impedindo o corte. Na hora, eu achei que podia ser a lâmina desgastada. Acontece. Troquei. Nova. Nada. De novo, só uma abertura fina, sem penetração real. Aí chamei a Carla, técnica mais antiga do setor. Pedi a lâmina especial, aquela mais larga, com cabo reforçado. Usamos em alguns casos de acidente, quando a pele vem espessada por reação inflamatória ou cicatriz. Foi com essa que a gente conseguiu, com bastante esforço, fazer uma abertura lateral. Mas o que eu esperava sair não veio. Nenhum líquido, nenhuma espuma, nenhuma pressão interna, nenhuma liberação de gases ou suco gástrico. O abdômen se abriu, seco. Seco como se não tivesse nada ali dentro para escapar. Os pulmões, que geralmente vêm dilatados, cheios por conta do afogamento, estavam retraídos, sem sinal de espuma branca, sem bolhas, sem marcas de reversão ou esforço. Como se ele não tivesse puxado nada, nem água nem ar, só tensão. E quando a gente acessou a musculatura do peitoral, aí sim, aquilo me deu uma sensação estranha. Estava contraído. Todo o tecido muscular parecia travado numa reação de defesa. Como se no último segundo antes da falência ele tivesse se preparado para alguma coisa, mas não relaxado. O corpo inteiro estava preso numa rigidez que não era natural. Aí veio o mais estranho de tudo. No braço esquerdo, bem sob a pele, tinha uma linha fina. Não era corte nem hematoma. Era uma fissura contínua que começava perto do pulso e seguia até próximo do ombro. Eu abri com o bisturi pequeno, lateral, devagar. Dentro da fissura tinha um filamento, parecia vegetal. Fino, firme, esbranquiçado, mas com textura que lembrava nervura de folha seca. Só que era tenso. Quando a gente puxava, não vinha. Era como se tivesse crescido junto com a fáscia, costurado ao tecido natural. Sem ponto de inserção, sem cola, sem adesão, como se tivesse se formado ali internamente. Pedi para isolar a área para não danificar antes de registrar. A equipe fez coleta e mandou para o setor técnico, mas já ali, já deu para perceber que aquilo não era normal. Não era algo que ele engoliu,
Não era objeto inserido, era parte dele. O resto da necropsia, ou melhor, o que a gente conseguiu fazer dela, foi mais travado do que o começo. As juntas estavam todas duras, o pescoço não cedia, nem para lateralizar. E o mais incômodo, toda vez que a gente tentava abrir uma nova região, o bisturi travava. Parecia que o corpo oferecia resistência, não porque estava velho, não porque tinha reagido à água, mas porque estava segurando, como se o corpo inteiro ainda estivesse em contração, numa tensão defensiva. A gente terminou o procedimento com muito menos do que precisava. Não dava para prosseguir sem causar ruptura nos tecidos. E quando a integridade da estrutura impede a necropsia, o laudo precisa refletir isso. Meu relatório final teve que assumir a limitação, a ausência de expansão pulmonar, a ausência de líquido nos alvéolos, a ausência de ingestão hídrica, rigidez extrema não condizente com o tempo estimado, presença de corpo fibroso não identificado, não implantado, inserido junto ao tecido interno. E a observação que eu nunca precisei escrever em nenhum outro laudo: impossibilidade parcial de necropsia por resistência biológica atípica, incisões limitadas por tensão anormal dos tecidos, mesmo com o uso de lâmina reforçada. Ninguém comentou, mas ninguém ficou tranquilo também. Afogado entrega fácil. Esse segurava. Teve uma hora ali no meio do exame que eu parei, lavei as mãos, tirei a máscara e fiquei só olhando para a bancada de aço. O corpo deitado, luz fria em cima, o som do exaustor ao fundo e aquele piso sempre com gota de água em volta. Não era medo nem desconforto no sentido emocional. Era estranhamento técnico. Um negócio que você sente no osso. Porque tem corpo que se abre, que colabora, mesmo sem querer. E tem corpo que fecha, que segura. Esse fechava. Na mesma tarde, os técnicos do setor auxiliar conseguiram o nome: Lucas R., 27 anos, morador do bairro Santana. Trabalhava com manutenção de elevadores. Nenhum histórico clínico relevante. Sem uso de substâncias. Não era cardíaco, não tinha alergias, nenhuma ficha anterior, nenhum aviso. O que mais incomodava é que ele tinha sido encontrado flutuando, próximo da borda, virado de lado. O tipo de posição que normalmente indica que a água foi quem devolveu, não quem levou. E tinha outra coisa. O cabelo dele, mesmo molhado, estava limpo, sem resíduo de lodo, sem mancha de óleo, sem folha grudada. Como se ele tivesse sido submerso, mas não por tempo suficiente para aderir ao ambiente, só o suficiente para estar ali. Isso ficou martelando. A gente recebeu o laudo da perícia externa dizendo presença de líquido no conduto auditivo, o que seria coerente com submersão. Mas não encontraram resquício de terra, nem na unha nem nos bolsos. E a roupa dele, calça jeans, camiseta cinza, estava sem rasgo, sem marca de impacto, só úmida. Quando um corpo afunda, a roupa costuma mostrar algum atrito. Pedra, galho, até as próprias dobras da água batendo em queda. Nesse não. A camiseta parecia só encharcada, sem sinal de arrasto, sem sujeira. O pessoal da análise vegetal confirmou que o filamento retirado do braço era orgânico. De origem vegetal, sim, mas com características incomuns, como se tivesse sido exposto a temperatura constante e pressão interna. Isso era o que o laudo dizia. Em resumo, não era algo do ambiente, nem algo que alguém colocou nele. Era algo que se desenvolveu ali. Como? Isso ninguém soube explicar. Na semana seguinte, a gente recebeu um ofício solicitando mais informações. O corpo da vítima havia sido liberado para sepultamento, mas o material coletado estava sob análise mais longa. E o curioso é que, mesmo liberando, eu continuei pensando nele, no peso, na tensão interna, no silêncio daquele corpo. O coração dele estava seco, não esvaziado, seco.
Nenhum resíduo de coagulação, nenhuma marca de reversão de pressão. Parecia um órgão isolado, um músculo que parou, sem perder o volume, sem liberar conteúdo, como se ele tivesse travado ali, como se a última contração tivesse sido contida, selada e nunca mais liberada. Isso me fez lembrar de um caso antigo, do início da minha carreira, em que um paciente entrou em parada durante uma descarga elétrica e ficou com os olhos abertos, contraídos, com rigidez extrema por horas. Mas mesmo naquele caso, a gente conseguiu manipular os tecidos. No Lucas, não. A impressão era que o corpo inteiro recusava ser manipulado, recusava até ser entendido. Eu lembro de um detalhe específico que talvez ninguém tenha reparado. As solas dos pés dele estavam limpas, não limpas de sujeira, limpas de tensão. Era o único ponto onde não havia rigidez, como se toda a contração do corpo tivesse subido e os pés tivessem ficado por último, sem resposta, soltos. Isso mexeu comigo, porque você vê o corpo inteiro travado, resistente, sem ceder a nada. Mas os pés estavam em paz. No dia em que finalizei os laudos, sentei para revisar o prontuário e reparei que o pedido de necropsia inicial usava o termo possível afogamento acidental. Só que em nenhum ponto foi confirmado que ele caiu, nem que pulou, só que foi achado. E isso é diferente. A diferença está no verbo. Cair, a gente espera trauma. Pular, a gente espera vestígio. Ser achado é vago. E aí entra o incômodo real. O corpo não veio do fundo, veio da borda, não cedeu, não espumou, não liberou. E mesmo assim estava ali, como se tivesse entrado e ficado. Uma das técnicas comentou enquanto lavava os instrumentos: parece que ele não foi levado, parece que ele se travou para não ir. E essa frase grudou em mim, porque não tem base científica, mas tem sentido técnico. O corpo dele reteve, como se o próprio organismo tivesse fechado as portas. O bisturi parava na resistência, o músculo travava a passagem, o coração segurava o que deveria ter escapado. O pulmão recusava expandir, e o braço mostrava um caminho, uma linha, um filamento de origem incerta, mas crescido dentro da própria fibra. Foi isso que sobrou do Lucas. Não foi uma resposta, foi um bloqueio. E quando o relatório saiu, a última linha ficou assim: corpo encontrado na água, mas não apresentava sinais de entrega. Mostra evidências de contração prolongada e bloqueio interno. Causa clínica indeterminada, necropsia limitada pela resistência dos tecidos. Eu assinei sem revisar mais uma vez, porque já não adiantava. O que aquele corpo quis mostrar, ele mostrou. Mas o que ele queria esconder, ele segurou até o fim. Se esse relato te prendeu até aqui, é porque você sabe que algumas histórias não são só histórias. Elas incomodam de um jeito que a gente não esquece. Se inscreve no canal Diário de Terror e ativa o sino, porque o próximo relato pode ser pior que esse. E talvez mais perto do que você imagina. Você já viu um corpo dizendo sim e todos os exames dizendo não? Foi numa sexta-feira, dia de plantão cheio aqui no IML de Belo Horizonte. 2 corpos por hora, freezers em manutenção, a sala abafada, a camisa cola na pele e a máscara incomoda até o pensamento. A gente se acostuma com muita coisa, mas calor grudado no rosto não é uma delas. Eu estava no fim do 5º exame seguido quando entrou o corpo do rapaz. Homem, 31 anos. Segundo a ficha, vítima de agressão em briga de bar. Suspeita de estrangulamento. Polícia pedindo laudo com urgência porque o suposto agressor estava preso em flagrante. Eu já vi isso centenas de vezes. Quando é mesmo por asfixia, o corpo mostra, sempre mostra. A pele denuncia, os olhos revelam. A parte de dentro do pescoço conta mais que qualquer testemunha. Mas esse
esse estava limpo demais. O corpo chegou com a coloração normal, mucosas limpas. Não tinha petequia em olho, em boca, em nada. As veias estavam íntegras, sem congestão. Nem sinal de luta, nem reação muscular abdominal, nem hematoma de contenção. A traqueia estava intacta, o osso ióide, inteiro. Nenhum sinal de ruptura, nem hematoma difuso, nem infiltração. Até aí tudo bem, pode acontecer. Tem as asfixias posicionais, compressão torácica. Fui puxando referência mental de casos antigos, comparando. Mas quanto mais eu procurava, mais o corpo parecia normal. O tipo de normal que incomoda, porque não é vazio, é limpo, técnico demais. Sem sujeira, sem resistência, sem erro, sem falha, como se alguém tivesse ensaiado o corpo. A tomografia veio com colapso pulmonar bilateral, os dois lados. Os pulmões pareciam murchos, sem resistência, como se o ar tivesse sido espremido de dentro para fora. E aí começou o que me perturbou de verdade. Os tecidos estavam normais, sem edema, sem congestão. A mucosa da laringe, sem irritação, nada indicando sufocamento ativo, nem mesmo a glote mostrava sinal de fechamento forçado. A pressão interna estava toda em queda súbita, como se ele tivesse se esvaziado. Só isso. Só que não existe só isso. Não naquele contexto. Fui até os cílios e aí tive que parar. Eles estavam grudados. Não de secreção, não de sangue, não de sujeira. Grudados como se alguém tivesse soprado vapor quente no rosto dele e aquilo secou rápido demais. Passei algodão seco nos olhos. Nada. Nada nos cantos, nada no canal lacrimal. A córnea não estava opaca, nem tinha sinal de queimadura química. A pele ao redor também estava limpa. Nenhum traço de substância, nem sinal de calor ou frio extremos. Só aquele detalhe. O olho parado, com os cílios colados, como se ele tivesse tentado fechar no susto, como se tivesse saído um vapor úmido do lado de dentro. A narina estava levemente aberta, mas quando você aproximava a luz, não via umidade no interior. Parecia seco demais, como se tivesse sido aspirado, mas aspirado sem entrada, sem passagem de ar, sem movimento de garganta. E eu voltei para o começo. Ficha, briga de bar, agressão, possível estrangulamento, mas e se não foi? E se ele só caiu? Mas então por que colapso pulmonar? Por que 2 pulmões ao mesmo tempo? E por que no fim de tudo ele parecia em paz? Eu já vi todo tipo de corpo, gente que lutou até a última fibra, gente que travou os dentes, gente que quebrou o próprio músculo tentando respirar. Esse não, esse estava entregue, braço solto, mandíbula relaxada, zero reação. Mas a pressão dele diz o contrário. Como é que alguém entra em colapso total sem dar um sinal? Nem espasmo, nem microfratura? Na dúvida, a gente volta para o básico. Levantei o tórax, fui direto nos pulmões. Pareciam moles demais, como se tivessem sido esvaziados aos poucos. Mas aí o detalhe, não tinha broncoconstrição, nenhum acúmulo de secreção. O tecido alveolar estava íntegro, sem fibrose, sem obstrução. Era como se ele tivesse parado de respirar, por dentro. E não é assim que funciona. Respirar é mecânico, é músculo, é reflexo. Não tem como esquecer de puxar o ar com o corpo inteiro intacto. A cada exame, parecia que ele estava negando tudo que o sistema esperava que ele dissesse. Parecia que o corpo tinha sido instruído a não dar nenhuma resposta. Eu assinei o laudo como colapso respiratório súbito de causa indeterminada. Mas anotei à parte uma coisa que me ficou na cabeça até hoje. As narinas estavam abertas, mas o ar não saiu por elas, nem entrou. Era como se o ar tivesse sido retirado, direto da fonte. No final, o policial veio buscar o laudo. Perguntou se dava para manter o flagrante. Falei que a causa não podia ser afirmada. O corpo não ajudava. E eu não gosto quando o corpo não ajuda. Porque quando ele cala demais, parece que está escondendo coisa que não devia saber.
Te confesso que o que me pegou mesmo não foi o laudo, foi o jeito como ele estava deitado. Não sei se você já viu isso, mas tem corpo que chega e parece que ainda tem uma sobra de presença. Como se a gente não estivesse sozinho na sala. Esse era assim. Não era medo, nem sensação de assombração, dessas que o povo fala. Era silêncio demais para um lugar tão cheio. O outro técnico até comentou, meio na brincadeira, que aquele ali parecia que estava ouvindo tudo. Eu não sou de acreditar nessas coisas. Trabalho com o que posso provar, mas aquele corpo me obrigou a fazer exame triplo. Revisei tudo. Chequei saturação do tecido, pH intracelular, até pressão nas veias pulmonares, tudo apontando para colapso. Só que sem trauma, sem veneno, sem lesão, sem sinal. Cheguei a abrir o protocolo de asfixia posicional que a gente usa como referência. Sabe o que acontece quando a pessoa fica em posição que impede a respiração? Os músculos mostram, o diafragma reage, o tórax denuncia. E não tinha nada disso. Sabe o que tinha? Um cheiro estranho, não de decomposição, não de sujeira. Era um cheiro seco, como quando a gente esquenta um pano úmido numa sala fechada e ele seca sem ventilar. Um cheiro sem peso, sem partícula, como se tivesse ficado um resto de vapor no ambiente, mas sem a umidade que justifica. E os cílios. Aquilo me atormentou por dias. Eu pedi para reidratar a pálpebra e refazer a análise do globo ocular. Nada. Córnea lisa, sem rachadura. Nenhuma substância externa, nenhum resquício de vapor químico. O corpo estava limpo demais. Teve uma hora que eu chamei o colega da técnica de anatomia. Mostrei os exames comparativos de colapso pulmonar. A primeira coisa que ele disse foi: mas não tem sinal de sufoco. E era isso mesmo. O pulmão estava murcho, mas o resto estava intacto. A sensação era a de que o ar tinha saído, não por compressão, não por trauma, mas por decisão. E corpo não decide. Quem decide é quem está vivo. Passei mais um tempo ali. Não era por burocracia. Era porque alguma coisa naquele corpo parecia pedir que eu ficasse. E olha, a gente vê cada coisa, mas é raro quando um corpo parece ter ficado consciente do que aconteceu. É difícil explicar isso sem parecer bobagem, mas ele estava quieto demais, não do jeito normal. Era um silêncio que apertava o ambiente, como se cada barulho dentro da sala parecesse desrespeito. Eu finalizei tudo, lacrei, preenchi os dados e antes de liberar, fui olhar de novo. As narinas continuavam abertas, só que por dentro mais seco do que deveria, como se ele tivesse expirado, sem puxar. E isso não é possível, porque para soltar o ar você precisa ter puxado antes. Mas e se não foi ar? E se foi só a parte que faltava? Fechei a ficha com a recomendação de investigação complementar, mas já sabia que o caso ia esfriar. Quem vai investigar um colapso sem sinal de violência? Quem vai manter um flagrante se o corpo não entrega a causa? Do ponto de vista da justiça, é um corpo sem utilidade. Do ponto de vista técnico, é um caso impossível. Do ponto de vista humano, é um incômodo que fica. Eu não tenho explicação. E quando a gente trabalha com o que explica, isso cansa mais do que virar plantão duplo. Você aprende a lidar com o que é feio, violento, trágico, mas o que vem limpo demais, o que parece ensaiado, é o que fica. Aquele corpo parecia ter sido apagado, mas sem toque, sem força, sem sinal, como se tivessem retirado tudo que fazia ele respirar, sem nem encostar nele. E o pior é saber que a gente não vai saber. Nem agora, nem depois. O corpo disse que aconteceu, mas se recusou a contar como. E tem coisa que, mesmo quando não mostra, assusta mais do que se mostrasse tudo. Chuva fina batendo no telhado de zinco.
Não sei se você já esteve dentro de um IML nessas condições, mas o ar fica úmido, lento. Parece que o tempo não anda. É diferente do calor seco, que é mais honesto. Ali, naquela manhã, não tinha honestidade nenhuma. A energia já tinha caído uma vez antes de a gente começar o expediente. Fiquei calibrando os digitais com pilha de bolso, tudo no manual. Umidade nas paredes, no jaleco, até nos papéis. Era para ser só mais uma entrada de rotina. Homem, 27 anos, encontrado desacordado num hotel de beira de estrada. Declaração feita por um clínico de plantão. Suspeita de substância ilícita, não confirmada. Sabe como é? Corpo recolhido, laudo inicial assinado rápido demais. A primeira coisa que me chamou a atenção não foi o corpo em si, foi o ar em volta dele. A sala já estava quente por natureza, mas ali parecia mais morno do que o ambiente. Um abafamento diferente. Não sei te explicar sem parecer besteira. Toquei no tórax. Tinha calor ali. Um calor que não devia estar. A primeira ideia que passa é erro de tempo, né? Vai ver, chegou agora, fresquinho. Mas o relatório do transporte indicava pelo menos 8 horas entre o encontro e a entrada. No mínimo. Temperatura é a primeira pista, sempre, não mente. Pegamos o digital. Introdução retal padrão. Primeira leitura, 35,7 decílios. Olhei para o técnico. Ele só franziu a testa, como quem espera que você diga, deu erro. Pegamos outro, 35,6 de glisso. Levamos para outra sala. Piso de cerâmica, mais fria, menos gente, menor exposição. Terceira leitura, 35,7 de novo. Aí eu parei. Não era erro do aparelho. Era o corpo que não queria obedecer. O natural, depois de tanto tempo, é o início do resfriamento visível. Sinais de rigidez mais adiantada, coloração mudando, tudo se encaixando no tempo. Mas não tinha encaixe ali. A epiderme estava íntegra, sem sudorese, mas a temperatura. Decidi testar interno. Inserimos a agulha na cavidade torácica, bem abaixo do externo. Leitura, 36 cravado. Para garantir que não era um foco localizado de infecção ou febre antes da parada, abrimos o tórax. Nada. Nenhuma hiperemia nos órgãos, nenhum sinal de inflamação ativa. Pulmões limpos, coração íntegro, tecidos todos com coloração compatível, mas ainda firmes, ainda mornos. Eu chamei o colega da outra sala, legista mais antigo, cara experiente. Pedi que tocasse. Ele encostou a palma da mão e ficou em silêncio. Depois só disse, isso não faz sentido. E não fazia. Nenhum sinal clínico justificava a manutenção de temperatura. A dissipação natural do calor corporal é uma das constantes mais confiáveis que a gente tem no trabalho. É quase como o tempo marcando presença. Mesmo quando tudo engana, a temperatura não engana. Só que ali era como se o tempo tivesse parado. Eu registrei no laudo com todas as palavras. Corpo se recusa a perder calor. Causa fisiológica não identificada. Recomendado acompanhamento térmico adicional por 12 horas. E foi o que fizemos. Não porque ia mudar muita coisa no laudo final, mas porque a ausência de resposta virou a própria resposta. Deixamos ele em ambiente controlado. A cada 2 horas, nova medição. Mudamos de sala, deixamos sem manta, depois com manta metálica testamos corrente de ar, umidade, isolamos interferências externas. Nada. 12 horas depois, 35 quindos. Era como se o corpo ainda lembrasse do calor. Eu sei que sou estranho, mas tem coisa nesse trabalho que você para de tentar forçar resposta, porque às vezes forçar a explicação é o mesmo que tapar o erro com argumento bonito. E eu prefiro o desconforto da dúvida do que a mentira da certeza. Na manhã seguinte, o corpo estava do mesmo jeito. Nenhum sinal de decomposição aparente, nenhuma mudança, nada além do silêncio e do calor. Ninguém quis comentar mais. Cada um anotou o que precisava e pronto. Na prática,
Ficou como causa provável relacionada à substância, mas o que ficou na minha cabeça não foi o motivo da parada. Foi o que veio depois, ou melhor, o que não veio. Porque corpo quente a gente associa com vida, corpo frio com ausência, mas quando ele não é nenhum nem outro, fica parecendo que está esperando alguma coisa. A gente aprende com o tempo a não se apegar ao que sente. O protocolo existe para isso, para proteger o trabalho da emoção. Mas também tem dia que é só você e o corpo na sala, e aí não tem protocolo que proteja. No terceiro dia, ele já não estava mais sob minha responsabilidade direta, mas fui até lá só para ver, para confirmar que, enfim, tinha começado o processo natural. Aquele momento em que a temperatura despenca, os tecidos começam a mudar de cor, as superfícies ficam quebradiças. Mas não, ainda morno, ainda firme. A única diferença era no nosso olhar. O corpo não mudou, mas a gente mudou com o corpo. Teve quem dissesse que era erro do tempo estimado, que talvez o rapaz tivesse sido encontrado antes, mas declarado depois. Mas eu mesmo conferi os horários. O hotel tinha registro da entrada do SAMU. A ambulância registrou o primeiro atendimento às 2h42 da madrugada. Ele chegou no IML quase 11 horas. Entre um e outro, não teve interferência externa. Teve também quem tentasse encaixar alguma hipótese clínica, termogênese residual, metabolismo desacelerado por droga sintética. Mas eu conheço o suficiente para saber que essas explicações não encaixam do jeito que o pessoal queria que encaixasse. Teve uma hora que a conversa parou, ninguém mais discutia, ninguém mais perguntava. Sabe aquele tipo de silêncio que parece se instalar para evitar que a coisa tome nome? Pois é. Eu não sou místico, nem curioso com o que não pode ser provado. Só que tem situações que não precisam de respostas para causar incômodo, só precisam existir. E essa foi uma delas. Não teve susto, não teve movimento estranho, não teve nada que você pudesse filmar para mostrar para alguém, só teve constância, a constância errada, a constância que diz, isso aqui está vivo de algum jeito, mesmo sem estar. Depois de 48 horas, o corpo foi preparado para liberação. A família só autorizou cremação. Talvez por orientação, talvez por convicção. Nunca saberemos. A assistente da funerária comentou comigo, baixinho, sem saber direito o que dizer. Ele parece presente ainda, né? E parecia. Na última vez que entrei na sala antes da liberação, fui conferir os papéis e resolvi, por reflexo, encostar mais uma vez no braço do rapaz. Tava quente, não era imaginação, não era choque térmico, não era influência externa. Tava quente, e isso foi tudo. O relatório seguiu como deveria, temperatura incompatível registrada, laudo conclusivo com observação adicional. Nada que saia da técnica. Mas entre a gente, os que estavam naquela sala, que viram com os próprios olhos e tocaram com a própria pele, aquilo não ficou como um dado. Ficou como um erro que não se pode corrigir. A gente até tentou esquecer. Mas o problema das coisas que não fazem sentido é que elas duram mais tempo dentro da cabeça. Já peguei corpo em avançado estado. Já lidei com situações de decomposição em menos de 6 horas. Já vi fenômeno de calor residual por febre. Tudo explicável, tudo dentro dos limites. Mas esse parecia ter congelado o relógio, como se ainda estivesse tentando reter alguma coisa. Não tem forma mais clara de te dizer isso. Não tem uma imagem impactante para encerrar. Nem uma frase de efeito. Só tenho esse silêncio. Esse silêncio morno, que ficou pairando na sala e que para mim continua até agora. A gente se acostuma com o barulho do exaustor depois de um tempo. É aquele som contínuo no teto da sala 4, tipo um zumbido grave que você para de escutar, mas que está sempre ali. A luz também não muda, branca, dura, parece que não encosta em nada.
só espalha o frio. Foi nesse ambiente que o corpo chegou. Homem, 45 anos, queda de altura. Informaram como queda de laje, aquelas coberturas improvisadas de casas da Zona Norte, sabe? Sem estrutura, sem proteção. Quem preencheu a entrada foi o pessoal do plantão anterior. Pela documentação, a ocorrência foi rápida. Vizinhos ouviram um barulho, encontraram o homem no chão do quintal sem movimento. Levaram para o hospital da área, mas ele já chegou. Enfim, já estava em condição para necropsia. Eu não estava com pressa naquele dia. E quando não se corre, a gente repara mais. O corpo em si não trazia nada em comum à primeira vista. Sem sinais externos de violência direta, nada nos braços nem nas mãos. Lesão na região occipital, compatível com o impacto, mas nenhuma fratura exposta. Na parte inicial do exame, tudo caminhava dentro do esperado, até que chegou a hora do crânio. A gente sempre começa fazendo o corte em arco, de uma orelha a outra, por cima do couro cabeludo. Nesse tipo de exame, abrir o crânio é procedimento padrão. Precisa ter certeza que não houve sangramento interno, fratura em base ou deslocamento. Usei o bisturi para marcar o couro. Depois fui com o gancho, puxando devagar para separar a pele do osso. Do lado esquerdo veio limpo, sem resistência, sem aderência, como costuma ser. Do lado direito, não veio. Parei. Verifiquei se tinha errado o ângulo, mas o gancho estava encaixado certo. Fiz um corte vertical a mais para facilitar a mobilização. E tentei de novo. Nada. O couro não se movia naquela área logo acima da orelha direita. Como se alguém tivesse passado cola ali. Tentei puxar com mais força, mas a pele rebatia elástica, firme. Tensão localizada. Não era edema, não era infecção. O tecido simplesmente não se descolava do osso. Aquilo me prendeu. Não era comum. E se tem uma coisa que me faz desacelerar numa necropsia, é quando um procedimento automático para no meio do caminho. Segui o corte com bisturi bem rente ao osso. Fui soltando aos poucos, milímetro por milímetro, até que escutei um estalo, seco, pequeno. Parecido com quando a gente solta plástico que ficou grudado em superfície de metal. Foi quando eu vi, entre o osso do crânio e a pele do couro cabeludo, tinha uma película. Parecia papel manteiga grosso, fosca, sem brilho. Não era gordura, não era sangue coagulado, também não era tecido conhecido. Era lisa, mas com textura, opaca, um branco sujo, como se tivesse ressecado por dentro da própria cabeça. Nunca vi nada parecido. Toquei com a pinça. A ponta afundava um pouco, mas voltava. Borracha velha. Tirei um pedaço bem pequeno e deitei sobre a bandeja de aço. Ficou ali, imóvel. Nenhum sinal de que aquilo fazia parte do corpo, mas estava colado, firmemente, entre o periósteo e a derme. Como se tivesse crescido ali, não sangrava, não tinha reação inflamatória ao redor. Aquela parte da cabeça parecia ter sido forrada por dentro, sem corte, sem inserção, sem cicatriz. Fui até a mesa de suporte, chamei o assistente técnico e pedi a amostra. A ordem foi clara: análise de composição e compatibilidade tecidual. Pedi que isolassem com critério, porque eu sabia que ia dar problema no laudo. E deu. O resultado demorou um pouco mais do que o normal. Isso já costuma indicar que a coisa saiu do básico. Quando o material não é compatível com tecido humano, cai numa outra fila do laboratório. Vai para análise de origem, composição molecular e, se necessário, comparação com polímeros sintéticos. Enquanto isso, a parte clínica ficou pronta. Fratura leve na região posterior do crânio, hemorragia interna discreta, suficiente para comprometer as funções vitais. Causa compatível com a queda, nenhum sinal de ação externa. Caso encerrado. Ou teria sido. Porque quando o laudo da amostra chegou, a resposta veio seca. Composto orgânico de origem não humana. Estrutura química parcialmente identificada como polímero sem marca industrial.
vestígios de material sintético fundido, formação desconhecida. Parei de ler no segundo parágrafo. Recomecei. Li de novo. O termo mais usado no laudo foi inconclusivo. Mas algumas coisas estavam claras. Não era tecido natural. Não era implante. Não era resultado de trauma, cirurgia ou cicatrização. Aquela película estava onde não devia. Tinha a textura errada e a composição errada. Mas estava ali, fixa, crescida entre duas camadas anatômicas que, por natureza, não deixam espaço para nada. Fui conversar com outro legista mais antigo que já está quase se aposentando. Só ele tem esse hábito de abrir as fichas antigas e buscar comparação visual. Mostrei a amostra, descrevi o processo. Ele ficou em silêncio, por um tempo até longo. Depois falou assim: já vi corpo com larva dentro do ouvido. Já tirei plástico do intestino de usuário. Já peguei um caso em que o cara tinha costurado prego no próprio abdômen. Mas isso aqui não foi posto de fora para dentro. E ficou por isso mesmo. Ele não arriscou explicação, nem eu, porque não tinha entrada, não tinha sinal de inserção, não tinha motivo. O homem morava sozinho, não havia histórico de cirurgia, nenhum registro de atendimento clínico recente, nenhuma queixa, nenhuma anotação estranha no exame externo, nada. A parte mais perturbadora disso tudo foi a ausência. Não teve pus, nem sangramento, nem fibrose, nem encapsulamento, nem nada que indicasse que o corpo tentou rejeitar aquilo. Aceitou, como se aquela película de textura artificial, sem marca registrada, tivesse crescido ali por conta própria, como uma segunda pele. Mas por dentro, é difícil explicar para quem não trabalha com isso o que esse tipo de coisa faz com a gente. A maioria pensa que o horror é visual, sangue, cheiro, decomposição. Mas não é. O horror de verdade é quando o que você vê não faz sentido. E mesmo assim tá lá. Não tem ninguém para culpar, nenhum protocolo para seguir, nenhum crime para investigar. Só um pedaço do corpo que não devia existir e que você teve que rasgar fora para continuar o procedimento. A parte onde o couro não soltava era onde tinha algo grudado que não era nem pele, nem osso, nem dele. E ficou aquele silêncio na sala, o som do exaustor, a luz branca sem sombra. E a sensação de que, se a gente fizesse outro corte em outro corpo, talvez pudesse encontrar a mesma coisa. Só que dessa vez, sabendo onde procurar.